Bora lá, pessoal, vamos continuar esse simulado. Espero que vocês estejam gostando, né? Você pode aí, né? Poste aí suas críticas, suas sugestões, né? Se tiver interesse em algum curso específico do meu site, mande um e-mail para contato@igorsintra.com.br. Assim eu vou conseguir, né? Sabendo de qual é o seu foco, qual que é o seu nível em contabilidade, indicar o melhor curso para você adquirir, tá ok? Então vamos lá, questão 11, questão bacana da FGV também, um tanto quanto recorrente em provas dessa banca. Companhia Industrial Iota tem uma participação de 25% do capital social da capa, que é composto exclusivamente por ações aqui com direito a voto, né, ações ordinárias. Portanto, né, se ela tem 25% dessa participação, há influência significativa, né, afinal, a participação aqui é superior a 20%, né, do capital social com direito a voto, ou seja, das ações com direito a voto, portanto, trata-se de uma participação, né, com influência significativa. Ele diz que os demais investidores da CAP são independentes do grupo econômico ao qual a Iota pertence. Aí em 30/11, a Iota vendeu produtos à capa. Então a Iota, né, vendeu produtos à capa por um total de R$1 milhão. Por R$1 milhão. Esses produtos tiveram um custo para a companhia Iota de R$800 mil. Então houve um lucro, né? Houve um lucro nessa operação. Se você quiser desenhar isso aqui, ó, para ficar mais claro, a Iota, então, né? A Iota vendeu algo para a capa. Algo que lhe custou 800, vendeu por 1 milhão. Então vendeu por 1 milhão algo que lhe custou 800 mil reais. Então houve um lucro nessa operação de 200 mil reais, né? Essa que é a situação denunciada até aqui. Ele fala que esses produtos tiveram um custo para... Não, já foi. Até 31 de dezembro de X1, a companhia Capa havia vendido metade desses produtos a clientes que não eram partes relacionadas nem dela, nem da Iota. Então olha só, né? Então isso aqui entrou no estoque da Capa. Isso aqui entrou no estoque da Capa, né, aqui ao custo de aquisição, ou seja, R$1 milhão. O que ele falou é que ela já vendeu metade dessas mercadorias, então ele já acreditou aqui 500 mil reais, né, tendo contrapartida aqui o custo dessas mercadorias vendidas. E já vendeu aqui metade dessas mercadorias, portanto ele resta aqui em estoque apenas 500 mil reais. É isso que temos até aqui. Sabendo que essas transações não são tributadas e que não houve outras operações entre ambas companhias durante X1, e que ao final do exercício a Capa obteve um lucro de R$1.200.000, qual que é o efeito líquido no resultado da Iota de sua participação nos resultados da Capa? Ou seja, ele está querendo que você aplique o método de equivalência patrimonial, afinal, ao aplicar o método de equivalência patrimonial em cima do lucro de sua coligada, né, a investidora, que é a companhia Iota, vai impactar o seu resultado através do lançamento débito em ativo não circulante, ou seja, investimentos na companhia a Capa, né, investimentos em coligadas, num valor de tal, e vai acreditar resultado de equivalência patrimonial nesse mesmo valor, impactando o seu resultado. Então é isso que ele quer, o efeito líquido. No entanto, a gente vai ter que ter um cuidado, porque aqui existe lucro não realizado. O que é o lucro não realizado? O lucro não realizado é aquele lucro que ainda não foi repassado a terceiros, ou seja, houve uma transação intragrupo aqui que gerou 200 mil reais de lucro, né, para a vendedora. Mas na ótica do grupo, né, como se fosse um lucro aqui entre empresas do mesmo grupo. Então esse lucro, enquanto as mercadorias transacionadas ainda estão no estoque da adquirente, esse lucro é considerado não realizado. No caso aqui, apenas 50% do lucro ainda é não realizado, porque a adquirente já repassou a terceiros metade das mercadorias. Então, como é que eu calculo o lucro não realizado? É percentual de mercadorias nessa transação intragrupo ainda em poder do grupo, no caso 50%, vezes o lucro da operação. Então, por que isso é importante? Porque o lucro não realizado, ele vai impactar no cálculo do método de equivalência patrimonial. Tanto em transações aí entre investidora e coligada e controlada, lembrando que a fórmula é diferente, ok? Então vamos fazer aqui, né, o cálculo do lucro não realizado, né? O lucro não realizado é o percentual de mercadorias em estoques, ou seja, 50%, vezes o lucro da operação, 200 mil reais. Então, o lucro não realizado ainda é 100 mil reais, afinal,
metade das mercadorias ainda estão aqui em estoque. Então, para o cálculo do método de equivalência patrimonial de uma coligada, a gente vai ter que tirar parcialmente esse lucro não realizado. Então, pega-se o lucro apurado pela coligada, tira o lucro não realizado, né? E multiplica pelo percentual de participação de 25%. Então, isso aqui vai dar 1.100 vezes 25, vai dar 275. Como é que seria o lançamento? Então, débito em investimentos em coligadas de R$275 mil lá na investidora, crédito, né, em resultado de equivalência patrimonial, afetando o seu resultado aqui, R$275 mil. Lembrando que essa aqui é a fórmula do MEP, né, quando há lucro não realizado, em relação a coligadas, né? Se fosse controlada, cuidado que daí a fórmula seria diferente. A gente teria que tirar 100% do lucro não realizado. Então, no caso do MEP para uma relação de controle, ou seja, o MEP aplicado em cima de uma controlada, a investidora vai realizar o seguinte cálculo. Lucro líquido do exercício vezes percentual de participação menos o lucro não realizado. Então veja que a fórmula muda, né? Nessa hipótese a gente tira 100% do lucro não realizado, enquanto que aqui a gente tirou só parcialmente, né? R$100 mil vezes 25%, a gente tirou apenas 25% desse lucro não realizado. Então cuidado, né? A fórmula do MEP ela é alterada na presença do lucro não realizado, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, se tratar de uma coligada é uma fórmula, se tratar de coligada é outra fórmula, tá? Vamos lá, isso aqui cai muito também em provas da FGV. Questão interessantíssima agora a respeito da DFC, né? O fluxo de caixa da companhia Iota durante o X1 foram os seguintes. Então ele dá aí vários fluxos de caixa e fala que de acordo com o CPC 03, qual que é o menor montante pelo qual o caixa líquido consumido nas atividades de investimento poderá ser apresentado. Então, olha só, ele está falando, né, de poder, né, e não de dever. Ele está falando de menor montante. Ora, se ele está pedindo um menor montante, certamente a gente consegue chegar em mais de um montante. Se ele está pedindo um menor, né, então no mínimo a gente chegaria aqui em 2 montantes, considerando as informações dadas. Então, uma questão interessantíssima, né, que vai trabalhar com o encorajamento que o CPC 03 dá em relação aos juros pagos e recebidos, e aos dividendos pagos e recebidos, né? Lembrando que acompanha os dividendos pagos e recebidos os juros sobre o capital próprio, que nada mais são também formas de remuneração aos sócios, assim como os dividendos, tá, ok? Então, muito interessante essa questão, tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso aqui. Então, por exemplo, dividendos pagos. Bom, dividendos pagos, o CPC 03, que trata da DFC, ele encoraja a ser classificado como atividade de financiamento. E não existe, né? E não existe uma outra classificação alternativa. Então, veja que isso aqui não interessa para a gente, afinal a gente quer o fluxo de caixa das atividades de investimento, né? De investimento. Então, isso aqui não interessa para a gente. Dividendo pago não interessa, atividade de financiamento. Emissão de ações também é atividade de financiamento, né? Atividade de financiamento, né? Entra, então, se for uma emissão de ações, né? Integralização de capital social em dinheiro, é atividade de financiamento, então não interessa. É lógico que foi em dinheiro, porque aqui ele está falando que foi fluxo de caixa. Se é fluxo de caixa, então afetou o caixa. Fornecedores de matéria-prima, ou seja, é um fluxo de caixa referente aos fornecedores de matéria-prima. Então houve pagamento, né? Houve pagamento, isso aqui tem a ver com a atividade operacional, não interessa. Juros pagos, o CPC encoraja a ser classificado como atividade operacional. Ele encoraja, mas ele também admite, né? Secundariamente, ele também admite a classificar como atividade de financiamento. Bom, e veja se não tem lógica. Então, olha só, juros pagos e juros recebidos, o CPC encoraja a classificar como atividade operacional. Mas veja se não tem lógica eu classificar juros pagos como secundariamente, né? Eu posso, assim entender, classificar como atividade de financiamento. Ora, juros pagos tem a ver com a captação de recursos que eu realizei, né? Então, por exemplo, eu vou ao banco e realizo uma captação de recursos, um empréstimo. Então, essa entrada de dinheiro no meu caixa vai ser evidenciada na demonstração dos fluxos de caixa das atividades de financiamento. Quando eu pago esse empréstimo, né, eu pago não só o principal como juros. Então, né, nada mais coerente do que aceitar a classificação do pagamento desses juros como atividade de financiamento. Maravilha, mas a gente sabe então que é
encorajado como atividade operacional, mas pode, né, ser classificado como atividade de financiamento, então também não interessa, a gente está atrás das atividades de financiamento, de investimento. Benefícios aos empregados, pagou salário, né, então atividade operacional. Aquisição de imobilizado, opa, aqui então a primeira atividade de investimento que nos interessa. Então vou colocar aqui, né, aquisição de imobilizado. Então saiu dinheiro, né, saiu dinheiro para adquirir 30 mil reais, vou colocar aqui negativo. Amortização de empréstimo e financiamento, a gente já falou, isso aqui é atividade de financiamento. Juros recebidos, o CPC a gente já falou, encoraja a classificar juros, sejam pagos ou recebidos, como atividade operacional. Mas a gente vai ver que isso aqui pode alternativamente ser classificado como atividade de investimento e novamente eu quero raciocinar com você. Ora, juros recebidos, suponha que eu realizei, né, um empréstimo a um terceiro estava precisando de um dinheiro, eu falei, tô aqui o dinheiro, eu realizei um empréstimo a esse terceiro. Esse empréstimo, esse dinheiro que saiu da minha conta, né, para eu conceder esse empréstimo ao terceiro, é uma saída de caixa classificada onde? Nas atividades de investimento. Então nada mais justo, né, quando eu receber o principal mais juros desse empréstimo que eu concedi lá no passado, né, eu possa também classificar esses juros como atividade de investimento. A gente sabe, o CPC encoraja como atividade operacional, mas, né, nada mais coerente que eu possa classificar esses juros como atividade de investimento, tá? Então vamos lá. Então como ele queria o caixa consumido, ou seja, caixa consumido é quando o fluxo de caixa é menor do que zero, né? Mais saiu caixa do que entrou. Então certamente eu vou entrar, né, com esses juros recebidos aqui, juros recebidos, porque isso aqui entra positivamente, juros recebidos, entrou dinheiro. Então, se entrou dinheiro, 2.700, certamente isso aqui vai me gerar um menor montante consumido, né? Um menor montante consumido. Se eu desconsiderar isso aqui como atividade de investimento, ou seja, classificar como atividade operacional, o montante pelo qual o caixa líquido consumido vai ser daí maior, né? Considerado, vai ser maior. Afinal, eu vou ter desconsiderado essa entrada de caixa. Venda de mercadorias é atividade operacional, dividendos recebidos. Dividendos recebidos é atividade de investimento. Aliás, novamente, o CPC encoraja a classificar como atividade operacional, né? Encoraja a ser classificado como atividade operacional, mas novamente, se você fez um investimento, né? Eu fiz um investimento em ações, adquiri ações. Então, eu veja só que essa aquisição de ações foi uma saída de caixa referente às atividades de investimento. Bom, eu recebi dividendos desse investimento, então nada mais coerente também que eu possa classificar, né, esses dividendos recebidos aonde? Como atividade de investimento. Então é encorajado como atividade operacional, mas eu posso, né, classificar alternativamente como atividade de investimento. Então vou colocar aqui, né, atividade de investimento. Como foi dividendo recebido, eu vou colocar aqui, né, esses dividendos recebidos aqui. Recebidos. Afinal, isso aqui vai me gerar, então, um menor montante consumido. 900 aqui, positivamente. Imposto de renda e contribuição social, né? Regra geral é atividade operacional, a não ser que seja claramente identificado como uma outra atividade. Por exemplo, eu vendi um imóvel. A venda de imóvel é classificado, né, como atividade de investimento. Se houve ganho de capital e tem um imposto de renda sobre esse ganho de capital, então seria ali um imposto de renda pago referente às atividades de investimento. Mas então, regra geral, falou de imposto de renda e contribuição social, é um fluxo de caixa referente às atividades operacionais, né? Mas, conforme eu disse, admite uma exceção. E alienou aqui ações, ele alienou participações societárias. Então, né, entrou dinheiro referente às atividades de investimentos, eu vou colocar aqui alienação de investimentos. Entrou aqui 2.300. Então, com isso, né, eu chegaria aqui ao fluxo de caixa das atividades de investimento de R$ 24.100. Veja que se eu considerasse juros recebidos e dividendos recebidos nas atividades operacionais, certamente o fluxo de caixa aqui consumido, né, que é negativo, seria maior esse valor. Então, seria, sei lá, 24.100 mais 3.600, daria aí 27.700, né? Então o fluxo de caixa consumido seria maior. Como ele está pedindo um menor valor, a gente realizou as análises de forma aí certeira. Então a alternativa A é o nosso gabarito. Vou continuar a questão 13, uma sociedade agora sobre a análise das demonstrações contábeis, né? Uma sociedade empresária apresentava os seguintes índices de liquidez imediata e corrente em janeiro e fevereiro.
Então manteve-se o índice de liquidez imediata, lembrando que a liquidez imediata é dada pelos disponível em relação ao passivo circulante, e a liquidez corrente aumentou. Liquidez corrente é a relação do ativo circulante com o passivo circulante. Então, para a liquidez corrente ter aumentado, né, eu sei aqui, né, que aparentemente não houve alteração nem do disponível nem do passivo circulante, né, afinal a liquidez imediata manteve-se constante, né, no máximo aumentou-se o disponível e o passivo circulante de mesmo valor, então aí não teria problema. Mas, como a liquidez corrente aumentou, então provavelmente aqui, né, houve um aumento do ativo circulante, o que justificaria esse aumento aqui da liquidez corrente. Então vamos lá, sabe-se que em fevereiro ocorreu apenas um evento, então assinale a opção que pode indicar esse evento. Alternativa A fala contratação de empréstimo bancário de longo prazo. Contratação de empréstimo bancário, eu faria um lançamento de débito em caixa, isso aqui provoca um aumento no meu ativo circulante, né, e também nas minhas disponibilidades. E crédito em empréstimos a pagar, como é de longo prazo, aumenta o meu passivo não circulante. Então veja só, aqui aumentaria o ativo circulante, né, e também as disponibilidades, ao passo que não houve alteração no passivo circulante, então esse não pode ser o fato contábil, porque esse fato contábil, né, provocaria um aumento na liquidez imediata, ao passo que houve aumento das disponibilidades, né, e o passivo circulante não se alterou. Então esse fato contábil não pode ser. A B fala de compra de imobilizado à vista, então débito em imóveis, isso aqui aumenta o ativo não circulante, e crédito em caixa, diminuindo o ativo circulante. Então se eu diminuo o ativo circulante, não mexi no passivo circulante, né, diminuiria tanto a liquidez imediata quanto a liquidez corrente. Então não pode ser o fato contábil que explica essa situação. A C fala compra de imobilizado para pagamento em 2 anos. Então mesma coisa, o débito em imóveis aumentou o ativo não circulante, e crédito, né, em contas a pagar, títulos a pagar, como é de longo prazo, 2 anos, passivo não circulante. Então veja que isso aqui, né, não afeta nem o ativo circulante, nem as disponibilidades e nem o passivo circulante. Então não alteraria nenhum índice. Como houve alteração da liquidez corrente, não pode explicar então essa alteração. Venda de ativo imobilizado com lucro. Então venda de ativo imobilizado com lucro, né? Suponha então que vendeu um imobilizado por R$100, né, por R$100. Então isso aqui aumentou o ativo circulante, né? E ele vai dar baixa aqui no imobilizado. Suponha que esses imóveis vendidos tinham um valor contábil de R$70. Então diminuiu aqui o ativo não circulante, o crédito aqui, né, o ganho nessa venda de R$30, né, vai lá afetar o resultado, né, como outras receitas, né. Então veja que houve aqui aumento do ativo circulante, né, aumento das disponibilidades, aumento do ativo circulante. Se houve aumento das disponibilidades aqui, não poderia explicar, afinal, a gente viu aqui que a liquidez imediata manteve-se constante. Então tem que ser a alternativa E, né? Vamos dar uma olhada na alternativa E. Integralização de capital social em estoques. Então, débito em estoques. Então, isso aqui não aumenta as disponibilidades, mas aumenta o ativo circulante, e crédito em capital social. Isso aqui aumenta o PL. Então veja só, eu aumentei o ativo circulante ao passo que eu não aumentei as disponibilidades. Então se eu não aumentei as disponibilidades, também não mexi no passivo circulante, está condizente aqui com a liquidez imediata, está condizente. Se eu aumentei o ativo circulante e não mexi no passivo circulante, também condiz aqui com o aumento da liquidez corrente de 1.1 para 1.4. Então esse aqui pode ser um fato, né, que explica o aumento da liquidez corrente, né, e a manutenção da liquidez imediata. Questão 14, uma empresa apresentava os seguintes prazos médios: prazo médio de estocagem, recebimento de clientes e prazo médio de pagamento a fornecedores. Assinale sobre os ciclos da empresa. Antes da gente fazer o ciclo da empresa, vamos lembrar aqui, né? Muitas pessoas gostam de fazer por fórmula, né? Se a gente raciocinar, é mais fácil. Vamos pensar aqui ciclo operacional. O que é o ciclo operacional? O ciclo operacional nada mais é do que o tempo percorrido entre a aquisição de uma matéria-prima, né,
a venda dessa matéria-prima e o recebimento da venda dessa matéria-prima. Então esse é o ciclo operacional de uma entidade. Eu adquiro uma mercadoria, se eu for uma entidade comercial, eu vendo essa mercadoria e ainda preciso receber, né, referente às mercadorias que eu vendi a prazo. Então esse é o ciclo operacional. Eu vou colocar isso aqui numa linha do tempo, porque vai fica mais fácil você entender, né, o que são os prazos. Então vamos entender esses prazos. Então suponha que aqui, ó, ocorreu a compra de uma mercadoria. Compra de uma mercadoria. E aqui ocorreu a venda dessa mercadoria. E aqui no fim ocorreu o recebimento referente a essa venda. Então, o prazo médio de estocagem nada mais é do que isso aqui. É o prazo compreendido entre a compra e a venda, ou seja, esse estoque, né, tem que ser renovado, afinal eu vendi esse estoque. E o prazo médio de recebimento de clientes é o prazo médio aqui entre a venda, né, dessas mercadorias e o recebimento. Então nada mais é, então, isso aqui do que o ciclo operacional. Olha como fica mais fácil, né? Ao invés de decorar a fórmula, é prazo médio de estocagem mais prazo médio de recebimento de clientes, né? Se você entender a lógica, fica mais fácil. Então, o ciclo operacional vai ser aqui de 10 dias, que foi o prazo médio de estocagem, mais 30 dias. Isso aqui é igual a 40 dias. Então, o ciclo operacional é de 40 dias, a gente não tem nenhuma alternativa. Tá? Não tem nenhuma alternativa. O ciclo financeiro, por sua vez, é dado pelo ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento a fornecedores, né? Então ele deu aqui o prazo médio de pagamento a fornecedores, então o ciclo financeiro vai ser de 40 dias menos 50 dias, então isso aqui é igual a menos 10 dias, então olha aqui a alternativa A, o ciclo financeiro de 10 dias. Isso é bom ser negativo? É ótimo. Por que é ótimo? Ora, eu estou pagando meus fornecedores 50 dias após a compra. A gente acabou de ver que o ciclo operacional aqui foi de 40 dias, né? Então aqui o prazo médio aqui é de 10 dias, aqui é de 30, então veja que eu estou comprando mercadorias e já estou recebendo da venda dessas mercadorias após 40 dias, ao passo que eu só estou pagando os meus fornecedores aqui depois de 50 dias, ou seja, tem mais 10 dias aqui. Aqui ocorre o pagamento dessas mercadorias que foram compradas lá atrás. Então é ótimo, né? Porque eu consigo vender antes de pagar. Eu consigo aqui receber minha venda antes de pagar o meu fornecedor. Então olha que ótimo, então é ótimo que o ciclo financeiro seja negativo, né? Então nesse sentido, por que isso é importante? Porque às vezes as alternativas falam o seguinte, o ciclo financeiro é de 10 dias favorável, é de 10 dias desfavorável. Se tivesse a alternativa B, né? 10 dias desfavorável e A 10 dias favorável, você teria que marcar 10 dias favorável, né? É negativo, então é favorável. Por que é negativo? Né? Porque isso está me indicando que eu recebo, né? Eu recebo das vendas dessas mercadorias adquiridas lá no passado, antes de eu pagar essas mercadorias. Olha que ótimo, né? Eu nem paguei essas mercadorias, eu já vendi, já recebi. Então é ótimo que o ciclo financeiro seja negativo. Para finalizar o simulado, né? Questão número 15, fala que em 2013 uma entidade apresentou uma margem líquida de 3%, e em 2014 de 1,8%. Lembra aqui que a margem, toda vez que eu falar de margem, né? Sempre quando aparecer margem, vai ser alguma coisa em relação às vendas líquidas, né? Como é a margem líquida que ele está querendo, então vai ser o lucro líquido do exercício em relação às vendas líquidas. Se fosse a margem bruta, seria o lucro bruto em relação às vendas líquidas, né? Então, o que ele está falando? Que a margem líquida passou de 3% para 1,8%, ou seja, houve diminuição da margem líquida. Então, se houve diminuição da margem líquida, a gente tem que chegar aí a algum fato aí que diminua, por exemplo, o lucro líquido do exercício em relação às vendas líquidas, né? Afinal, a gente tem que explicar aqui essa diminuição de 3 para 1,8. Então, vamos lá. Alternativa A, ele fala que é aumento das despesas operacionais. Então, vamos pegar aqui a DRE, né, para a gente lembrar. Receita líquida menos custo das mercadorias vendidas, a gente chega aonde? Ao lucro bruto, né? Menos, vamos colocar despesas operacionais, né? Menos despesas operacionais. A gente chegaria aqui ao lucro
operacional, lá conforme a Lei 6404, né? Aí temos aqui outras receitas e despesas, antigas receitas e despesas não operacionais. A gente chegaria aqui ao lucro antes do imposto de renda, aí menos o imposto de renda e a contribuição social, menos as participações, a gente chegaria aqui ao lucro líquido do exercício. Então essa aqui é a lógica da DRE, tá ok? Bom, então o aumento das despesas operacionais vai provocar uma diminuição no lucro líquido, perfeito? Afinal, se eu aumento essas despesas operacionais, o meu lucro líquido do exercício vai diminuir. Se ele não falou nada em relação à receita líquida, ou seja, ela permaneceu constante, então é um fato que pode sim alterar a minha margem líquida, né? É sim um fato que pode alterar a minha margem líquida, afinal, se aumentou essa despesa operacional, meu lucro líquido, consequentemente, alterou-se, variou negativamente, então pode ser, né, olha aqui, um motivo para essa diminuição. Alternativa B fala de a venda de ativo imobilizado com lucro. Bom, a venda de imobilizado com lucro, né, vai provocar aumento daqui das outras receitas, um aumento das outras receitas. Um aumento das outras receitas, consequentemente, aumenta o lucro, né? Se aumenta o lucro, haveria aumento da margem líquida, né? E não diminuição. Então tá errado. A C fala compra de estoque e pagamento a prazo. Isso aqui é um fato permutativo, né? Não tem impacto no resultado, né? Débito, alternativa C aqui, débito em estoques e crédito em fornecedores. Não tem nenhum impacto no resultado. Então isso aqui está errado, né? Integralização de capital em dinheiro, novamente, é um fato permutativo, né? Débito na conta caixa afetou o ativo circulante e crédito na conta capital social afetou o PL. Então não afetou o resultado, então não haveria impacto na margem líquida. E pagamento de empréstimo bancário também é um fato permutativo, né? Débito em empréstimos a pagar, diminuindo o passivo, e crédito na conta caixa pela diminuição do valor que fora pago. Então isso aqui é um fato permutativo, também não altera o resultado. Com isso, confirmamos a alternativa A como gabarito, né? Aqui estão os gabaritos das questões analisadas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam uma ótima prova, né? A gente reviu aqui alguns conceitos que eu julgo aí prováveis de serem cobrados em sua prova. Geralmente eu faço revisões mais teóricas, né, para a sua prova aí do ICMS Rondônia. Eu falei, vamos fazer aqui um simulado, né, disponibilizar esse simulado de forma gratuita. Novamente convido você, né, vai lá no meu site. Se você não entendeu absolutamente nada, né, estava viajando aqui nas resoluções, é porque seu nível ainda não está legal para provas da FGV. Tenho cursos específicos da FGV, né, seja em vídeo, seja em PDF. Vai lá dar uma olhada na aula demonstrativa, tenho certeza que você vai gostar. Além disso, convido você a curtir aí as minhas redes sociais, né? Facebook, YouTube, Instagram, basta você procurar aí por Prof. Igor Sintra, tudo junto. Maravilha, pessoal, grande abraço e até a próxima.